Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui para o canal. E hoje eu quero falar com você sobre maturidade, porque é um dos temas que eu troco aqui com você, que eu falo sobre o amadurecimento humano, o amadurecimento da pessoa, porque, ao meu ver, tudo que eu fui desenvolvendo na vida começou quando eu virei uma chave de que eu precisava amadurecer, precisava me desenvolver como um homem cada vez mais maduro. E em conversa com pessoas, atendendo pessoas, vivenciando coisas no meu casamento, vivenciando coisas na minha espiritualidade, com os nossos filhos, por exemplo, com a vida acontecendo, eu fui percebendo que o X da questão da vida de uma pessoa é a maturidade. Quando a pessoa se encontra madura, e eu digo nos aspectos que formam a base da pessoa, aspectos mentais, emocionais, comportamentais, quando a pessoa tem as suas emoções, o seu comportamento, a sua mente madura, de fato essa pessoa ela consegue vivenciar os complexos, as situações complexas da vida, os problemas da vida, e esses problemas não geram variações no seu comportamento, não geram variações nas suas emoções, não geram variações na sua forma de entender a vida. A pessoa começa a ter uma compreensão melhor e, consequentemente, ela se torna uma pessoa mais responsável, se torna uma pessoa mais autodisciplinada, porque a maturidade vai trazendo isso. A maturidade ela faz com que a pessoa entre nesse estado de equilíbrio, esse estado de força interior, esse estado de sensatez, onde os problemas eles deixam de ter grandeza, porque a maturidade te leva a não ficar focado nos problemas, mas focar na resolução de cada problema. Quando você começa a entrar no processo de ir em direção à resolução dos problemas e não fugir deles, você desenvolve a capacidade de lidar com qualquer tipo de situação. E a meta maior do ser humano é essa, a minha meta também é essa, e todos os dias eu preciso me empenhar para me desenvolver cada vez mais, buscando vivenciar a maturidade. Eu, quando menor, eu tive alguns problemas com o meu pai. Se eu não me engano, já até comentei algumas coisas aqui. E isso foi tirando um pouco da minha existência aquilo que era próprio para eu viver em algumas fases da minha vida. Eu percebo que eu tive um amadurecimento meio que precoce, não sei se precoce, mas eu tive que enfrentar a vida rapidamente, porque o meu pai ele precisou se ausentar de casa. Precisou, né, porque ele quis também, lógico, ele teve ali os seus motivos, ele acabou se separando da minha mãe. E eu, o único homem, minha mãe e minhas duas irmãs, eu tinha que enfrentar aquela situação. O que aconteceu? Eu tinha na minha cabeça que eu seria jogador de futebol. Aí eu fui vendo possibilidades de ver isso acontecendo. Aí eu saí de casa, fui para outro estado, fui tentar a sorte do futebol para ver se eu conseguia ser jogador de futebol. E fui mesmo, genuinamente, eu fui acreditando, rompi barreiras com a minha própria mãe, porque minha mãe tinha muito medo e muita insegurança de que pudesse dar errado coisas comigo, que eu pudesse me perder. Mas aquilo ali foi uma chave que aconteceu na minha vida, e eu atribuo isso à vida que eu levo hoje. Se eu não tivesse dado um passo para poder enfrentar as situações da vida, eu sempre falo assim pra minha mãe, eu vou ser jogador de futebol e eu vou tirar vocês daqui dessa condição, porque a minha mãe e minhas irmãs não mereciam ficar vivendo aquilo ali. E era, na verdade, uma raiva, que eu não queria que elas ficassem com aquela memória daquilo que a gente viu naquela casa,
com o meu pai, diante da separação, diante de tudo que foi acontecendo ali na minha família. Então eu sempre pensei assim, caramba, se eu tirar minha mãe daqui e minhas irmãs, esse trauma pode ser menor, essa dor pode ser menor. E eu queria fugir da dor, eu queria fugir daquilo. Eu não queria nem, em muitos momentos, nem ver o meu pai, porque a minha mãe, ela vinha trazendo, sempre trouxe muitas questões do meu pai para mim. Aí veja, cara, o tempo foi passando e eu fui percebendo que, da mesma maneira que minha mãe tinha ali as questões dela com meu pai também tinha as questões dele com a minha mãe. Isso me fez olhar para o meu pai e olhar para a minha mãe e olhar para a situação da nossa família de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque eu comecei a perceber que não tinha um culpado, não tinha uma pessoa certa e nenhuma pessoa errada dentro desse contexto do meu pai e minha mãe. Só que eles não souberam lidar com os problemas do casamento. E o fato de não saberem lidar com os problemas do casamento, eles tomaram medidas desequilibradas, medidas meio que, não sei se eu posso dizer isso irresponsável, não digo nem irresponsável, mas eles tomaram medidas radicais que essas medidas afetaram a mim e afetaram as minhas irmãs. O fato de ter afetado a mim e minhas irmãs fez com que a gente tivesse comportamentos. Eu vou falar dos meus. Eu comecei a viver uma vida desregrada, comecei a viver situações desregradas na vida, na sexualidade, na afetividade. Graças a Deus nunca fui envolvido com coisas pesadas, mas tive alguns desvios. E por graça de Deus, por ter vivenciado aí e até hoje vivencio uma espiritualidade forte e profunda, isso me fez entender algumas coisas. Quando eu comecei a entrar nesse entendimento do que o meu pai realizou, do que minha mãe realizou, do que foi acontecendo na vida deles e desencadeou nesse comportamento dos dois procurarem ali viverem a separação, e eu tive que assumir uma postura de homem dentro da minha casa. Eu era muito novo, né? Eu tinha ali por volta dos meus 15, 16 anos, então 15, 16 anos você não tem maturidade ainda para você assumir um pepino, principalmente que não é seu. Mas eu fui encarando aquilo de frente. Então por que eu considero que isso foi primordial? Porque o fato de ter saído de casa muito cedo para poder tentar a vida me fez crescer, me fez experimentar outras pessoas, me fez experimentar outras realidades. E isso eu hoje consigo enxergar que se eu não tivesse dado aquele passo lá, talvez hoje eu ainda estaria preso debaixo como diz, debaixo da saia da minha mãe. Por mais que minha mãe hoje já seja falecida, mas eu poderia passar uma vida inteira sem me arriscar, imaturo, infantil, e ainda com aquele comportamento assim, eu vou ficar dependente da minha mãe o resto da vida, porque é aqui que eu tenho que ficar, debaixo dessa emoção da minha mãe. Ainda hoje, muitos rapazes e moças vivem essa realidade de ficarem debaixo da chantagem emocional do pai, da chantagem emocional da mãe, não conseguem sair dessa condição, das palavras às vezes que os pais lançam, que não vai conseguir nada, acham que não tem capacidade de se desenvolver e de viver uma vida independente, porque sempre viveu debaixo dessa emoção do pai e da mãe e nunca conseguiram romper com isso. O fato de não conseguirem romper, ainda hoje se encontram presos. Tem uns que estão com 30, tem uns que estão com 35, tem uns que estão com 40, 50 anos, e a vida está passando e a pessoa ainda está debaixo de uma emoção do pai e da mãe, e vivendo uma situação imatura. Por que eu trago isso aqui? Porque a imaturidade, ela te deixa presa emocionalmente a sentimentos que não são seus. A imaturidade não te deixa enxergar esse tipo de coisa. A imaturidade não te deixa romper com essas coisas. A imaturidade não te deixa ser autodisciplinado. A imaturidade não te traz responsabilidade. A imaturidade, ela não te traz capacidade. Muito pelo contrário. Uma pessoa imatura, todo problema para ela, pode ser um problema menor que for, ela torna esse problema mais complexo possível, ela torna esse problema maior possível, sendo que esse problema não é maior, não é grande, é ela que está tornando esse problema grande. Quando eu me deparei com a realidade do meu pai e da minha mãe e vi que aquele problema não era meu, eu comecei a olhar para os dois de uma maneira completamente diferente. Por que eu cresci nessa questão, né?
Não que eu tenha gostado de ver os meus pais se separando, mas na separação dos meus pais, ao chegar a esse entendimento, me fez crescer, me fez compreender melhor a minha existência e compreender melhor a minha vida, para que eu começasse a tomar as rédeas da minha vida. Quando eu comecei a tomar as rédeas da minha vida, tudo começou a fluir. Por quê? Porque eu comecei a passar pelas dificuldades sozinho, e enfrentando as dificuldades foi onde eu cresci. Minha mãe sempre dizia assim: ah, meu filho, você não conta as coisas. Ah, meu filho, você não fala as coisas. Ah, meu filho, o que está acontecendo? Teve um dia que, ao ponto, minha mãe chega para mim e fala assim, antes dela falecer: eu tenho muito medo dos seus filhos passarem necessidade, você não falar com a gente. Falei, mãe, os meus filhos, eles não passam por necessidade. E assim, por que ela falava isso? Porque eu não contava as coisas que eu estava passando por dificuldade. Por que eu não contava? E não conto, não sou de contar. Não é por orgulho. Porque assim, eu fico pensando, como que eu vou olhar para a vida, olhar para os meus filhos e pensar assim: toda dificuldade que tenho eu ligo para minha mãe, toda dificuldade que eu tenho eu ligo para meu pai, toda dificuldade que eu tenho eu nunca resolvo, eu nunca enfrento sozinho. Eu não vou ter possibilidade de dar exemplo aos meus filhos, e eu quero ser um homem de exemplo aos meus filhos. Eu quero que os meus filhos olhem para mim, à medida que eles tiverem discernimento, falem assim: poxa, caramba, meu pai sempre passou pelas dificuldades, mas ele sempre enfrentou. Eu nunca vi meu pai reclamando, eu nunca vi meu pai murmurando, eu nunca vi meu pai naquela coisa assim, se colocando como coitadinho. Por que eu penso isso? Porque eu não acho, eu acredito, na verdade, que isso é um comportamento imaturo, emocionalmente imaturo. Se eu fico sempre que tem um problema procurando meu pai, já um homem formado, eu vou sempre me colocar de maneira imatura quando a vida me apresentar alguma coisa. Eu não vou ter responsabilidade, eu não vou ter autodisciplina, eu não vou ter compreensão nem capacidade de lidar com problemas complexos, com situações difíceis. E aí, para que eu não chegue a esse ponto, e para que eu não chegasse a esse ponto, o que eu precisei fazer? Me entender. Entender o nível que eu estava de maturidade e o que eu precisava fazer para crescer em maturidade. E até hoje, eu percebo que eu preciso fazer coisas para crescer em maturidade. E quais são essas coisas? Enfrentar todas as realidades. Enfrentar todas as situações complexas. Enfrentar as dívidas. Enfrentar os medos. Enfrentar as inseguranças. Enfrentar as contrariedades. Porque quanto mais eu vou de encontro a essas realidades, mais o meu interior vai sendo movimentado, mais a minha mente vai sendo movimentada, mais as minhas emoções elas vão sendo movimentadas. E vão sendo movimentadas para que interiormente eu vá compreendendo como eu estou diante das situações, como eu estou correspondendo diante das situações e se eu estou amadurecendo. Sem isso, não tem maturidade, sem isso, não tem crescimento. Sem eu fazer isso, e aqui eu falo para você de coisas racionais, de coisas às vezes simples, de um problema de um filho que você tem que resolver, de um problema da sexualidade do filho que você tem que estar atento, de um problema com a esposa que você tem que chegar e conversar com ela. Quando eu tenho um problema com a minha esposa, eu tenho que conversar. Eu vou conversar com quem? Quando eu tenho um problema com a minha esposa, eu vou conversar com ela. Eu tenho que falar com ela, eu não tenho que falar com outra pessoa. Eu não tenho que procurar minha mãe, eu tenho que procurar meu pai, né? É curioso que eu falo procurar minha mãe, mas minha mãe já faleceu, eu falo isso pela força do hábito. Mas eu não tenho que ligar para minhas tias, eu tenho que ligar para minhas irmãs, eu tenho que ligar para... Não, se eu tenho um problema com a minha esposa, eu tenho que resolver com quem? Eu tenho que resolver com ela. Às vezes, quando você tem um problema com alguém e você procura outra pessoa para resolver o problema, significa que você não está indo para o confronto. E quando você não vai para o confronto, você se mostra alguém imaturo. Isso não significa ser uma pessoa ruim, isso não significa ser uma pessoa fragilizada. Só que é um traço de imaturidade. Esse traço de imaturidade é que faz você perceber o porquê que você não está enfrentando as situações. Então, o que eu trago nesse vídeo? Eu trago sobre maturidade por quê? Porque isso para mim é a base do ser humano, é crucial. Se você tem maturidade individual, você vai sair da casa dos seus pais e vai dar o rumo da sua vida.
se você mora com seus pais, se você é dependente de alguém. Se você é maduro ou imaduro, ou está a caminho da maturidade, os problemas do seu trabalho, você não vai querer fugir porque tem problema no trabalho. Você vai querer enfrentar e vai querer crescer com aquilo. Crescer no seu trabalho, crescer profissionalmente, ganhar dinheiro, crescer em maturidade, crescer para você ter maturidade no trabalho. No seu relacionamento, se você tem um relacionamento e precisa desenvolver com a sua parceira ou seu parceiro um comportamento mais maduro, você vai ter que buscar dar uma correspondência responsável com essa pessoa que você está. Com os seus amigos, a mesma coisa. Com a sua família, a mesma coisa. É aí que você vai percebendo que os pontos da sua vida, os problemas que aparecem em cada ponto da sua vida, eles são encarados. Eles são encarados e resolvidos. Eu digo isso porque todos os problemas que eu tenho hoje, cara, eu não consigo olhar e falar assim: ai, vou fugir disso. Ai, eu não vou enfrentar isso. Ai, eu vou deixar debaixo do pano. Porque eu tenho uma máxima comigo. A minha máxima é a seguinte: eu não quero botar a cabeça no travesseiro sem ter ido em direção às coisas que eu precisava resolver em cada dia. Cada dia eu tenho um problema para resolver, ou vários problemas para resolver. E como que eu resolvo esses problemas? Com maturidade. E como que eu vou resolver com maturidade? Enfrentando. E depois que eu enfrento, eu procuro resolver. Eu não estou dizendo de brigar, nada disso, mas, cara, preste atenção. Fugir. Por que as pessoas fogem dos problemas? Por quê? É como se fosse, por exemplo, a criança. A criança, todos os problemas que ela tem, ela procura o pai. Todos os problemas que ela tem, ela procura a mãe. Ela grita. Os meus filhos, eu vejo aqui um machucadinho, papai e mamãe. Ah, papai e mamãe. Ah, alguém para me socorrer. É você gritando para alguém para te socorrer. Por que você não rompe com os seus pais? Por que você não rompe com a sua família? Com essas pessoas que você talvez esteja debaixo do mesmo teto, dependente? Porque você não quer se arriscar a passar pelas intempéries da vida, a passar pelos riscos da vida, sem saber que são esses riscos que irão te trazer projeções na vida. São esses riscos que irão fazer você prosperar. Prosperar como pessoa, prosperar em maturidade, avançar em maturidade. Assumir esse papel, assumir esse posto na sua vida é você ir deixando esse menino de lado, essa menina de lado. É você ir deixando as coisas de menino para assumir as coisas de homem. É você ir deixando as coisas de menina para abraçar a vida de uma mulher. E não tem como você e eu, sendo adultos, continuarmos com os comportamentos de criança. Permanecermos com os comportamentos infantis. Os comportamentos infantis, eles precisam ser jogados fora. Precisamos estar atentos a esses comportamentos para começar a perceber onde nós estamos. Olha para a tua história. Eu revisito a minha história todos os dias. Eu revisito a minha vida todos os dias. Desculpa. Eu revisito a minha história todos os dias. Eu revisito a minha vida todos os dias. Para quê? Para saber da onde eu vim, onde eu estava e onde eu estou. Para onde eu estou caminhando agora. Porque isso é crucial para um processo de amadurecimento. Onde acontece o amadurecimento? Que local ali, né? Entenda isso, um local que o amadurecimento acontece. O amadurecimento, ele acontece à medida em que você enfrenta as situações complexas de maneira equilibrada, de maneira sensata. E você não transfere a responsabilidade para ninguém, você assume a responsabilidade. Isso te deixa espiritualmente melhor, isso faz você encontrar sentido nas coisas e te faz avançar espiritualmente. Porque você começa a desenvolver virtudes
que você nunca ia imaginar que é aquilo ali que está te trazendo equilíbrio, sensatez para resolver os problemas. E eu vou dizer uma coisa muito sincera para você, sendo muito sincero, a tua vida ela vai ficar muito melhor se você fizer isso. Eu queria que você experimentasse resolver e encarar mínimos problemas, resolver e encarar mínimas situações de conflitos, seja com alguém próximo a você, seja com alguém distante de você, que você experimentasse falar de coisas que você está sentindo, falar de coisas que você está pensando, não deixar para depois, não deixar alguém falar alguma coisa para você e você só ficar quieto e engolir aquilo. Não, mas você começar a ir para o enfrentamento dessa realidade. Enfrentou, vê que bicho que vai dar, você não vai morrer por causa disso não, ninguém vai te matar por causa disso não. Mas você precisa, vai lá e enfrenta. Enfrenta a pessoa. Fala com a pessoa, fala para a pessoa. Entra nesse desconforto, entra em situações desconfortáveis. São as situações desconfortáveis que irão trazer para você um ordenamento daquilo que você sente e pensa, para que você venha para fora. Se você não faz isso, você não cresce, você não amadurece. Aí você vai passar a vida infantilizado ou infantilizada porque você não enfrentou os pequenos problemas, consequentemente os grandes foram ficando cada vez mais para trás. Aí eu te pergunto, qual que é o teu objetivo com isso? O que você quer com isso? Você quer continuar passando a vida debaixo de uma infantilidade que não te traz projeções, que não te faz crescer? Eu penso que é uma situação a ser muito bem avaliada e muito bem pensada por você, de maneira profunda, tá? Eu não falo aqui como se fosse uma brincadeira, mas ao mesmo tempo eu penso que você tem que encarar isso de maneira leve, encarar isso de uma maneira descontraída, e às vezes você vai ter até que sorrir para essas situações. Esse final de semana agora, meu pai está aqui na minha casa. Caraca, por que eu estou percebendo isso e por que eu estou conversando com você? Porque eu estou vendo que eu estou muito mais maduro no trato com meu pai. Eu não estou exigindo dele, eu não estou cobrando nada dele. Não vou cobrar, quero o bem dele e respeito as decisões dele. Se ele me pedir alguma informação, eu trago o que eu penso. Se não, cara, vou fazer o quê? Eu não tenho domínio da vida das pessoas, muito menos do meu pai. Quero o bem dele? Quero, mas eu não posso tomar decisões por ele. E tudo que aconteceu, hoje eu olho para meu pai e vejo, faltou talvez alguém para estar perto dele, faltou alguém para dizer algumas coisas para ele, pode ter faltado, mas isso não cabe a mim. Não cabe a mim olhar e falar assim, ele está certo, ele está errado. Se tiver situações que eu precise dizer para ele, eu vou dizer, mas eu não vou dizer para que ele aceite o que eu estou falando, que ele tem que engolir a goela abaixo que eu estou falando, não. Eu vou trazer de maneira sugestiva para que ele pense. Isso vai trazendo essa leveza, esse equilíbrio, essa sensatez de que a maturidade ela precisa ser buscada por mim. Se o outro do meu lado não está sendo maduro, se eu puder contribuir, eu vou contribuir. Se eu não puder contribuir, eu vou ficar na minha. Vou ficar na minha porque eu tenho muita coisa para resolver da minha vida. E da vida dos outros, não cabe a mim, principalmente se a pessoa não quiser. O que cabe a mim é principalmente resolver a minha vida. Um grande abraço para você, obrigado, e espero que possa estar contribuindo com o seu processo também de amadurecimento. Até mais, tchau, tchau, valeu.